Pastor Obadias Benones, um dos principais expoentes, pregador da Palavra de Deus, bate papo aqui conosco hoje na primeira entrevista para o canal Cristão VIP. Estou me sentindo honrado, privilegiado de participar da primeira entrevista informal para o canal da Cristão VIP. Eu vou entrar para a história, viu? Daqui 20 anos, viu? Tem uma plateia aqui, Leandro Borges está aqui, os irmãos da equipe da Cristão VIP estão aqui. Eu estou na história da Cristão VIP agora. Porque daqui 20 anos, quando vocês forem buscar os arquivos da revista, quem foi a primeira pessoa que a gente entrevistou? Obadias Benones. Pronto, meu irmão. É forte, Leandro. É para aplaudir de pé, varão. Estou muito honrado, viu, de estar aqui com vocês em Santarém, né? Santarém, uma cidade maravilhosa, um povo muito querido, acolhedor. Estou muito feliz de poder conhecer essa gente tão amável, tão carinhosa, tão querida, e me sinto honrado também. E agora a gente participando desse momento interessante, maravilhoso, esse bate-papo informal. Você está livre para perguntar o que você quiser, viu? Eu sou polêmico, viu? Qualquer coisa que quiser perguntar, eu estou aí para responder para você. Vou começar pegando o viés da sua pregação de ontem ali no campus da Terlândia. Sim. O senhor falou que o senhor é jornalista por formação. Sim. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho assim de migrar de jornalismo e hoje para ser um pastor itinerante que o senhor levantou e está levantando nessa geração para fazer a diferença. Rafael, meu sonho, eu sou filho de pastor também, meu pai é pastor, mas desde criança eu sempre sonhei em ter uma profissão, em seguir num ramo profissional. E meu maior sonho sempre foi ser jornalista. Eu assistia muito qualquer tipo de telejornal, eu me apaixonava pelos âncoras, aquela coisa que todo sonhador, todo jornalista tem, que o sonho parte inicial da ideia da televisão. Poxa, eu estou vendo lá um jornalista, eu quero me tornar um jornalista igual ele. Só que uma faculdade de jornalismo, não é barata, ela é cara. E a remuneração, o piso salarial do jornalista também é baixo. Então, a faculdade é cara e a remuneração, o piso salarial é baixo. Mas eu fiz por paixão. Eu terminei meu ensino médio, casei, e depois de ter casado que eu entrei na faculdade. Eu acho que eu tinha os meus 23 anos, 22 anos, eu comecei a fazer a faculdade. E não tinha ainda... E geralmente quem faz o jornalismo, ele parte de uma experiência também de já estar atuando. Por exemplo, vocês têm a Cristã VIP, já é uma atuação do jornalismo, mas eu nunca atuei. Eu nunca havia atuado, né? Nunca tinha falado em rádio, nunca tinha falado em TV, eu nunca tinha escrevido nenhum artigo, nenhuma matéria, enfim. E aí eu comecei o jornalismo e isso me encantou. E eu pregava a palavra de Deus já, porque eu prego desde 12 anos, e eu pregava em jornalismo, pregava estudando, e é presencial. Jornalismo é igual ao direito, igual a medicina, tem que ser presencial. E eu me formei, alcancei esse sonho, esse objetivo. Ele somou e soma muito com o meu ministério. Hoje eu tenho facilidade para escrever, eu tenho facilidade para falar. Eu já atuei como jornalista, como repórter, fui apresentador de jornal, âncora. Eu dirigi um programa chamado Direto ao Ponto. Ainda tem algumas entrevistas e alguns debates que eu fiz apresentando esse programa no YouTube. Um programa maravilhoso, interessante, didático. Eu fui repórter também em rua por 3 anos, cobrindo matérias policiais, política, esporte, enfim, de todos os editoriais eu tive essa experiência. Só que chegou um tempo que eu não tinha como mais eu conciliar pregação, ministério e jornalismo. Eu precisei chegar e escolher um caminho ou outro. Aí eu decidi escolher o caminho da pregação, mas eu não abandonei o jornalismo. Eu ainda escrevo artigos e, diante disso, eu uso também o jornalismo para poder pregar a palavra de Deus, que você aprende várias técnicas de comunicação. E com isso aí eu tenho levado a palavra de Deus. O senhor era jornalista, já era pastor? Ou quando foi que o senhor veio ser pastor? Olha só, eu sempre preguei a palavra de Deus. Eu viajo desde os meus 13, 14 anos. Então quando eu me decidi, eu já era jornalista. Eu sou pastor, eu
fui presbítero, um presbítero muito jovem no meu estado, Santa Catarina, o mais jovem da minha cidade na época. Sou evangelista convencional, evangelista no sentido porque eu levo a palavra de Deus, a preciosa palavra de Deus. Sou convencional pela convenção do meu estado de Santa Catarina, mas eu decidi exatamente sair do ramo do jornalismo, mas eu não abandonei ele. Eu saí por exatamente eu tenho um compromisso com Deus, com a sua palavra, de levar, porque não tem como. O jornalista não vive, no sentido assim, ele não tem tempo de em casa, 24 horas, tem que estar antenado com um e-mail, você recebe releases a todo instante, você tem que estar antenado com o seu celular, porque pode acontecer um acidente ali agora, o bombeiro pode te ligar, um policial amigo pode te passar uma pauta, uma informação, e você tem que correr. Isso pode ser 3 horas da manhã, 2 horas, pode ser na hora do culto. Então eu precisei abandonar, deixar de um lado essa minha profissão e caminhar como pastor, né, como pregador da palavra de Deus. Pastor, hoje as experiências como pregador, né, do Evangelho, pastor itinerante, você já deve ter rodado e está rodando o país todo. Por exemplo, hoje o senhor está aqui no Pará, sim, no norte do Brasil. E as experiências devem ser infinitas. Gostaria que o senhor relatasse assim, como é viver assim, né, desse jeito. Rafael, olha só. Hoje ser itinerante, quando você fala de pastor itinerante, pregador itinerante, cantor itinerante, para algumas pessoas soa dessa forma, ele só viaja de avião. Primeiro que andar em avião não é uma comodidade. Quem anda em avião sabe que é desconfortável, mas enfim, é um ramo, não é uma profissão, mas é uma carreira que exige muito de você, muita renúncia. Por exemplo, eu não sou um pregador, um itinerante que gosto de ficar muito tempo fora de casa. Essa semana houve uma raríssima exceção que eu preguei sábado e domingo passado agora em Alagoas, na cidade de Penedo, e de lá eu parti para o Maranhão, preguei no Maranhão. Isso deu certo, que tudo em uma semana, e não foi nada ajeitado, deu tudo certo mesmo. Preguei no Maranhão, e do Maranhão eu vim para o Pará, fui numa novo repartimento, e do novo repartimento eu vim para cá. Mas geralmente eu saio sexta, sábado, domingo, segunda eu já estou em casa. E dia de semana eu passo na minha igreja, eu tenho um pastor, eu tenho uma igreja, eu tenho uma família, e final de semana eu atuo. Nesse meu tempo de itinerante, eu tenho percebido, eu sou um jovem pregador, mas eu tenho percebido... 31 anos, né, pastor? 31 anos, eu vou completar 32 agora, dia 20 de julho. Não sei se o vídeo já vai estar publicado e tal, mas estou aberto para presentes, tá bom? O amado aqui, o Rafael Belo, você pode mandar presentinho pra gente lá, sem problema nenhum, que eu recebo com o maior carinho, tá bom? Você vai dar um jeito de enviar. Acho que Sedex daqui para Santa Catarina, né? Chega, mano, chega assim. 32 anos, vou completar agora. Em relação à geração atual, eu tenho visto, tanto na internet, nas redes sociais, que essa geração, a igreja hoje, ela está passando por um problema enorme de identidade. O senhor vê assim também? Com certeza. Essa é a minha opinião, e respeito quem vê de uma outra forma, mas eu percebo que a igreja, quando eu digo igreja, eu não estou me referindo à igreja A, não me refiro à igreja B, estou me referindo à igreja de Cristo, uma igreja. Dentro disso, se perde um pouco do foco, daquilo das primeiras gerações. Se você observar a Bíblia, a igreja primitiva, ela nasceu pregando a respeito de Cristo. Ela cresceu anunciando Cristo, em oração, vendo milagres, prodígios, e não tinha aquela coisa de eu vou me promover. Pedro em nenhum momento se intitulou que ele era o cara. Paulo em nenhum momento se intitulou que era o cara. Eu estou trazendo essas duas referências porque foram os pais da igreja. A igreja atravessou séculos com esse objetivo: eu vou pregar a respeito de Cristo. Só que no meio da trajetória, no meio da caminhada, a igreja perdeu o foco. Hoje, nessa atual geração agora aqui, nós ouvimos muita coisa de prosperidade, muita coisa do homem. O culto hoje tem que ser para o homem. Se o culto não for para o homem, o culto não vale. Tudo é determinado para o homem. E Deus olhando do céu, e eu onde fico nessa história? Onde é que vocês vão se lembrar de mim? Primeiro que o culto não é para homem, o culto é para Deus.
E muita gente se pergunta em casa, o culto foi bom hoje? Ah, mas o culto foi para você, quem tem que avaliar o culto é Deus, se foi bom, se foi ruim. Se nós demos para Ele o que é digno e o que é merecedor para Ele. Então nós vamos hoje, primeiro, nós vamos para o culto hoje, eu vou lá para o culto para receber. Receber o quê, irmão? O objetivo já começa errado. Eu vou para a igreja para receber? Não, eu vou para a igreja para dar, para oferecer, para ofertar, para sacrificar a Deus, para dar o que é dele. E Ele, consequentemente, Ele vai me abençoar. Mas eu preciso fazer a minha parte como adorador. Então eu percebo que essa geração, ela tem, quando eu digo essa geração, eu digo no contexto geral, ela tem perdido o foco, a identidade. Ela não tem uma referência em termos de igreja. Então, isso dói na alma. Então isso quer dizer que os dados hoje, por exemplo, hoje o Brasil é conhecido, a gente perguntava para qualquer pessoa lá fora, e até mesmo para a gente aqui, a gente fala assim, o Brasil é um país cristão, mas esse cristianismo, ele não está sendo vivido na prática, eu posso assim dizer. Rafael, me responda uma coisa, olha só. O Brasil é um país cristão, um dos países que tem uma porcentagem enorme de cristão, evangélicos. Agora, olha para os jornais. Exatamente. Abre as páginas dos jornais. Crise econômica e política. Crise moral, política. Moral, irmão. Se o país é um país cristão, por que você ouve falar em tanta infidelidade? Por que você ouve falar em tanta morte? Pega o jornal agora, pega o último dado agora do IBGE. Quantos jovens foram assassinados em São Paulo, no Rio de Janeiro? A política do nosso país, a corrupção, uma nojeira. Se é um país cristão, por que está acontecendo tanto isso? Não era para ser diferente? Não era para estar uma coisa mais limpa, mais transparente, mais clara, uma coisa mais sólida, algo mais legal, uma atuação de Deus mesmo na vida do homem? Mas não, a gente percebe hoje que nós estamos no papel como um país mais cristão, mas isso não resulta na prática. Porque enquanto nós estamos em quatro paredes, as pessoas estão aí se matando, morrendo, jovens nos suicidando, o índice dos drogados hoje no país é de arrepiar. Então no papel nós temos ali sim uma porcentagem, mas na prática, meu irmão, isso não é um resultado que nos anima, infelizmente. Não que o Evangelho perdeu força, o Evangelho está ali para ser pregado, mas as pessoas têm abafado o verdadeiro, o genuíno Evangelho verdadeiro, o autêntico. As pessoas dizem os pregadores, a liderança evangélica. Hoje, o nosso interesse hoje, o interesse de muitas lideranças evangélicas é exatamente no que vai dar, no que vai render. Se eu tiver mais membro, vai render. Se eu não tiver, não vai render. Ninguém se preocupa mais com transformação de vida. Ninguém está se preocupando mais com aquele trabalhador, mas que é pecador, que pega todo dia, que trai a mulher, e enfim, chega em casa, depois do serviço já vai beber, vai se prostituir, enfim. Vem para a minha igreja, aceita Jesus, o cara aceita Jesus. A preocupação não é dele ter uma vida transformada, mas a preocupação é dele vir para aquela igreja e somar para aquela igreja, que é mais um dizimista. Isso dói, porque a nossa prioridade é a transformação de vida. Nós temos que pregar um Cristo que transforma, um Cristo que vem e muda a família e aquela pessoa. Então hoje, para mim não te perder, eu como teu pastor, para mim não te perder como teu líder, eu vou tampar os teus erros, justificá-los, e não, vai ficar assim aqui mesmo. E você fica ali estragado, sem arrependimento, porque eu nem apresentei para você o que é arrependimento, eu não preguei para você o que é arrependimento, e o que o arrependimento pode fazer na vida de uma pessoa. Não, você fica aqui que você é mais uma ovelha minha, e se você for embora eu vou perder. Para finalizar aqui, o senhor hoje, como pastor itinerante, um dos principais que o senhor tem levantado nesse presente, como já falamos aqui, eu queria que o senhor deixasse uma palavra para a gente finalizar, de despertamento, para incentivar o jovem hoje, que o senhor focalizou também, sobre a necessidade de se levantar uma geração muito mais forte, mais compromissada com a palavra, para que realmente possa fazer a diferença nos nossos dias. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o tempo, Rafael, que nós precisamos voltar ao altar. Voltar ao altar é o que eu tenho percebido na nossa conversa aqui, que foi deixado bem claro, que Deus ele está levantando essa geração, está vindo aí, uma geração jovem, que realmente tem essa preocupação de
divulgar e denunciar. Divulgar e denunciar a respeito de Cristo. Mostrar Cristo. Essa geração está indo para o altar de Deus. Ela está vindo para o altar. O que ela quer. Ela exige essa mudança rapidamente. Isso eu estou ouvindo nos 4 cantos desse país, que as pessoas estão sedentas por um evangelho saudável. Eles querem, eles estão exigindo. Então, até antes de eu dar essa palavra, só para refletir aqui, está com os dias contados. Estão com os dias contados a questão desses pregadores que não têm compromisso com a palavra de Deus. Eu acredito que Deus vai, antes do arrebatamento, vai dar uma varrida, principalmente aqui no nosso país, nesse teor, nesse ramo de pregadores que não têm compromisso com a verdade do evangelho. Então, o que eu digo aqui, como palavra, para o jovem que está aí nos assistindo, que tem aí o desejo de Deus na sua vida, a vontade de ser usado por Deus, ou também com as suas ações, porque nem todo mundo vai ser pregador, nem todo mundo vai ser cantor, mas você pode ser usado por Deus no seu trabalho, na escola, na rua, com seus amigos, em qualquer lugar. Aonde você vai estar, você precisa refletir Cristo. A Bíblia diz que Jesus disse que Ele era a luz do mundo, e que Ele disse que nós também seríamos a luz do mundo, mas Ele é a luz principal. Ele é o sol que ilumina o mundo. Nós somos como se fosse uma lua, porque a lua ela é o quê? Ela é o reflexo do sol. O sol, a lua depende do sol para ela nascer, para ela ter o seu brilho durante a noite. E nós somos como uma lua. Para nós ter o nosso brilho, é somente pela pessoa de Cristo. Se nós não tivermos Cristo em nossa vida, acabou-se. Então, para mim produzir algum tipo de luz, essa luz tem que estar em mim. E essa luz é Cristo. Então, o meu conselho, a minha pregação hoje, a minha reflexão hoje para os jovens, o meu conselho para os jovens e para as pessoas que eu converso é exatamente esse. Leve Cristo, esteja com Cristo, viva com Cristo, ande com Cristo. Ele é tudo em nossa vida. Sem Ele nós não somos exatamente, absolutamente nada. Que bom, estivemos aqui com o pastor Obadias Benones. Pastor, muito obrigado. Rafael, eu agradeço. Essa vai entrar para a história, né? Essa vai, já falei, né?